para redarguir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a Bíblia Sagrada, ela é este elemento fundamental. Ela é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Instruir em justiça está associada a instruir a uma vida piedosa. Porque a justiça é um elemento que está associado ao caráter de Deus. Então eu preciso observar esses pontos. Então, a vida cristã piedosa não nos apresenta um caminho alternativo ou um atalho para agradar a Deus. A vida cristã piedosa não nos oferece um caminho de facilidade. Ela está diretamente associada com a porta estreita e com o caminho apertado. E nós somos exortados a entrar pela porta estreita e a caminhar no caminho apertado. E o texto diz, são poucos os que acertam com ela. Se eu quero viver uma vida piedosa, eu quero ser um homem piedoso, uma mulher piedosa, não há atalhos, não há alternativa, não há como cortar caminho. Eu tenho que passar por Jesus. Eu tenho que caminhar em Jesus. O texto vai nos apresentar duas portas, dois caminhos. Um que conduz à perdição eterna e um que conduz à vida eterna. O caminho da vida eterna é um caminho de piedade. O caminho de perdição é um caminho de impiedade. Então eu quero pensar sobre a verdadeira piedade com vocês. Porque existe a falsa, pessoal. Existe a falsa piedade. Paulo falou da falsa piedade. Quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao 5, ele diz, saiba, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe o poder. Aqui está a falsa piedade. É aquela piedade pelo lado de fora, mas não habita a minha subjetividade, não habita o meu interior. Tendo aparência de piedade, diz o apóstolo Paulo, mas nega-lhe o poder dessa piedade. O poder da piedade é você viver profundamente com Deus, em Deus. E aqui, quando a gente olha para entrar pela porta estreita, nós temos uma parábola de um muro com um grande portão e um caminho largo que facilita a entrada. Mas nós temos também a porta lateral, que é uma porta baixa, pequena, com um caminho mais estreito, e poucos são os que entram nela. Prefere a outra, que é muito mais fácil. Bem, aqui nós temos na entrada do sítio um portão que entram os carros, né? E temos um portão menor. Se toda essa multidão tiver que passar, logicamente
Se tiverem os dois portões abertos, o pessoal vai entrar pelo portão maior. Isso é a lógica. Vai ficar um atrás do outro para entrar num portãozinho pequeno? Não, se os dois estão abertos, então entremos todos pelo portão maior. Mais largo, cabe todos. Mas Jesus apresenta a ideia de que o caminho para a salvação é um caminho que não nos apresenta essa facilidade. Não nos apresenta um caminho mais fácil, mais rápido, mais curto. Não existe um caminho curto para a piedade. O caminho para a piedade é um caminho que tem como objetivo chamar a minha atenção e a sua para o desdobramento dela. O desdobramento da piedade é a vida com Deus para todo sempre, gozando Ele, desfrutando Ele, tendo prazer nele para sempre. Mas eu não terei prazer nele lá se eu não tiver prazer nele aqui. Eu costumo dizer que ninguém estará com Cristo na eternidade se não estiver com Cristo na história. Eu jamais andarei com Cristo na eternidade se eu não ando com Cristo aqui na história, no tempo e no espaço. Então é fundamental que eu ande com Cristo aqui e agora, porque é Ele que é a figura fundamental que me apresenta o que é uma vida verdadeiramente piedosa. Ele não buscou seus próprios interesses. Ele não fundamentou a vida dele em cima de si, mas em cima dos desígnios do Pai, em cima dos desígnios de Deus. Ele mesmo declarou em João capítulo 4 que a comida dele consistia em fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Ele estava comprometido com a vontade de Deus. E um cristão que quer viver piedosamente, ele está comprometido com a vontade de Deus. Ele não está comprometido com a sua própria vontade diretamente. Ele vai pegar a sua vontade e vai colocá-la dentro da vontade de Deus, para que lá a vontade de Deus venha formar a sua vontade, de forma que não seja mais a sua, mas seja a dele em você. Então, por que há tantas pessoas que se escandalizam em Jesus? Simples, porque a vida piedosa não tem alternativa. Vocês lembram? Mateus capítulo 16, versículo 16 e 17. Pedro tinha acabado de fazer a confissão messiânica de que Jesus era o Cristo de Deus. Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foste carne nem sangue quem tu revelaste, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei a chave do reino, e tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Logo depois, Jesus começou a falar de que convinha, era necessário que ele caminhasse para Jerusalém e lá padecesse nas mãos dos sacerdotes, dos líderes do povo. E quando Jesus começou a falar do seu sofrimento, isso escandalizou os seus discípulos. E Pedro, aquele que há poucos minutos fora alvo da atuação de Deus na compreensão de quem Jesus Cristo realmente é, agora chama Jesus à parte e começa a reprová-lo.
e dizendo: tem compaixão de ti mesmo, isso de forma alguma te acontecerá. Jesus olha para ele e não enxerga naquela fala de Pedro uma proposta de alguém que está preocupado com Jesus, mas uma fala de alguém que está diretamente comprometido com seus próprios interesses e com a sua própria cosmovisão, a sua visão de mundo. Jesus então vira para Pedro sem romantismo nenhum. Jesus não é muito romântico como nós somos. E Jesus vira para Pedro e diz: arreda-te, Satanás. Que me serve de pedra de tropeço, cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Jesus falou claramente para Pedro: com essa ideia, Pedro, você está se aliando a Satanás. Você está sendo um adversário diante daquilo que eu vim e tenho que viver. Veja, se Jesus está falando do seu sofrimento, que convinha que ele morresse, eu não devo caminhar num caminho contrário ao caminho de Jesus. Eu tenho que caminhar juntamente com ele. Se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que caminhar em direção a ele. Se a minha piedade é piedade cristã, ela tem o Cristo no centro, eu tenho que caminhar para onde Jesus está caminhando. E Jesus estava caminhando para a cruz. Na época de Jesus, havia um dito chamado cobrir-se com a poeira do rabino. Isto é, os rabinos antigos tinham como proposta fazer com que os seus discípulos se cobrissem com a poeira dos seus pés. Isto é, os discípulos dos rabinos caminhavam tão perto dele, porque os ensinamentos eram dados no caminho, no caminhar, sentado, e eles estavam próximos, bem perto. Aonde quer que o seu rabino ia, o seu mestre ia, o discípulo ia atrás, ouvindo seus ensinamentos. E o dito era: cubram-se com a poeira do seu rabino. Qual é o ensinamento? Não perca de vista nenhum dos ensinamentos do seu mestre. Não perca de vista nenhum detalhe da vida do seu mestre. Porque o seu mestre é o modelo de homem que você tem que se tornar. Veja, seguir Jesus é assim também. Nós não podemos perder de vista nenhum detalhe das palavras dele. Nós não podemos perder de vista nenhum detalhe do caminhar dele. Para onde ele caminha, eu preciso caminhar também. Eu preciso caminhar em direção a ele. Para onde ele está indo. E quando Jesus, ele chama Pedro de Satanás, logo depois ele fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Vida de piedade é uma vida de renúncia. É uma vida de negação. É uma vida de crucificação. De morrer. Se eu quero colocar Cristo no centro da minha vida, eu não posso ser diferente dele. Mateus capítulo 10, versículo 25 diz: basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo ao seu senhor. Eu preciso caminhar em direção a Jesus e seguir para onde ele está indo. E essa é a condição necessária. Não posso seguir a Jesus à minha própria maneira, ao meu próprio jeito. Preciso morrer com ele. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ninguém toma a cruz sem que primeiro renuncie a si mesmo. E a cruz também é um elemento de renúncia. Não há possibilidade alguma. Eu preciso então considerar o aspecto positivo e o aspecto negativo da negação. Negar a mim mesmo compreende aprender a dizer não ao que se deve dizer não.
E dizer sim ao que se deve dizer sim. Significa discernir e enxergar além das aparências. O que tem discernimento para dizer não é também aquele que tem que ter discernimento para dizer sim. Ao mesmo tempo que eu rejeito o pecado, eu não posso ficar neutro. Eu preciso abraçar a santidade. Eu vinha no carro conversando com jovens que foram me buscar, e em um dado momento da nossa conversa nós falamos sobre o homem em Adão e o homem em Cristo. O apóstolo Paulo fala assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Qual é o paralelo que o apóstolo Paulo apresenta aqui? É a velha criatura com a nova criatura. A velha criatura é o ser humano alicerçado em Adão. E o ser humano alicerçado em Adão produz o fruto que é próprio do caráter de Adão. Aquilo que corresponde ao caráter dele. Que traduz a realidade de quem Adão é. Que traduz o comportamento e a postura do velho homem. Ao passo que aquele que é nova criatura está alicerçado em Cristo e traduz o caráter de quem Cristo é. Essas coisas velhas está dizendo, olha, eu já não estou mais em Adão. Agora eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu preciso apresentar o fruto do seu caráter. É necessário que eu apresente o fruto do caráter de Jesus. Usando a fala de Francis Schaeffer uma vez mais, ele vai dizer que o fruto do caráter de Jesus é o fruto do noivo sobre a noiva, que nada mais é do que o fruto do Espírito, que verdadeiramente apresenta o que significa uma vida de piedade. Assim não temos nós, senão o privilégio de seguir a Jesus. Observe, meus irmãos, seguir a Jesus não pode ser encarado para nós como algo penoso, mas como um privilégio. Não pode ser algo penoso para nós. Tem que ser um privilégio para nós. Preciso encarar isso como um privilégio na minha vida. É algo que eu não mereço, mas que recebi graciosamente por Deus, para que Ele seja exaltado, a fim de que o Filho dele seja visto em minha vida. Então, não é possível eu enxergar a possibilidade de caminhar numa vida de piedade sem considerar a figura central dela, que é Jesus Cristo. Se alguém me perguntasse aqui, o que é que você mais ama nesta vida? Nesta vida e para todo sempre é Jesus. Ele tem que ser aquilo que mais arde no meu peito, no meu coração, que consome o meu ser. Ele tem que ser aquele por quem eu seja capaz de abrir mão de todas as coisas, inclusive de uma futura, de uma vida promissora, uma vida futura promissora. Eu não posso de forma alguma, diante de qualquer fala de Jesus, do arder dele no seu coração, fechar o meu coração para o chamado dele.
Veja, olha para a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era no seu tempo alguém que estava acima e além daqueles que nivelavam a ele na sua idade. Ele não era qualquer um. Era um homem respeitado, temido, era um rabino, ele era fariseu. E quando foi surpreendido pela graça irresistível de Deus que o derrubou no caminho para Damasco, na sua defesa ele diz: não fui desobediente à visão celestial. Então, somos chamados a viver com Deus de forma profunda. E quando Jesus fala, entrai pela porta estreita, Ele está te exortando. Ele está te dizendo, vai por este caminho aqui. Não é fácil, de forma alguma é fácil. E Ele não propõe um caminho fácil para mim, porque Ele é esse caminho. E Ele não é um caminho fácil para mim, não é um caminho fácil para você. Porque, veja, eu vou terminar aqui. A vida piedosa tem Jesus como a fonte, tem Jesus como caminho, e ela deságua em Jesus. Jesus é a fonte dessa vida de piedade. Ele é o leito pelo qual corre tudo aquilo que é significativo para a vida de piedade. E Ele é este grande mar que a piedade tem que desaguar. A Bíblia diz que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, é impossível se iniciar uma vida de piedade se eu não iniciar na fonte que é Jesus. Eu não posso simplesmente ouvir a respeito de Jesus. Eu preciso saber qual Jesus estão me falando. Porque hoje existem muitos Jesuses sendo falado que o próprio Jesus não conhece. E eu preciso saber qual Jesus estão me informando. Quem é esse Jesus que eu estou seguindo? Porque se eu estiver seguindo Jesus errado, eu vou caminhar para um caminho de perdição. Ele disse ser Ele a porta, Ele disse ser Ele o caminho. Ele disse em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ele disse em João capítulo 14, versículo 6, esse texto vocês sabem que corre salteado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele apresenta-se como sendo a fonte, o caminho e o fim, o propósito final de toda a vida de piedade. Agora, atentemos para as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável, a perfeita e agradável vontade de Deus. Agora vamos pegar elementos dessa fala do apóstolo Paulo e traduzi-la para o nosso entendimento, a fim de que nós venhamos a enriquecer a nossa ideia a respeito do texto e incorporar ele dentro da vida de piedade. O apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois. E essa palavra, rogo-vos, do grego, é chamar para colocar-se junto diante de Deus. O termo grego é parakaleo. Paulo, então, está chamando os seus leitores a colocar-se junto a ele, diante de Deus,
rogando. E para que o clamor dele, o rogar dele, não fosse resistido, ele usa o elemento esmagador de toda a resistência, que Calvino vai chamar de elemento irresistível. Ele então vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo está com um alvo diante dele: a consciência dos seus leitores. Ele está com um arco nas mãos. Ele está lançando uma flecha na consciência dos seus leitores, chamando-os mesmo para se colocar junto com ele diante de Deus. Para tanto, ele usa o elemento esmagador de toda resistência, que é a misericórdia de Deus. Por quê? Porque todos nós somos devedores à misericórdia. Não há uma pessoa aqui e ninguém na face da terra que, tendo se achegado a Deus, achegou-se a Ele por si mesmo, pelas suas próprias obras, pelos seus próprios meios, porque era digno de se apresentar diante de Deus, porque era capaz de se reerguer na sua moral, na sua própria estrutura espiritual. Não, nenhum de nós somos capazes de nos levantarmos diante de Deus. E se estamos de pé diante dele, estamos de pé diante dele por ele, devido à sua graça e misericórdia. Então o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia. E Calvino fala, no seu comentário aos Romanos, ele está dizendo que nós somos devedores à misericórdia de Deus, e eu concordo plenamente. Todos nós somos devedores à misericórdia de Deus. Não há ninguém aqui que está aqui porque merece. Estamos aqui como alguém miseravelmente alcançado pela misericórdia. Veja, nós não podemos fugir dessa verdade. Nós precisamos nos colocar junto, diante de Deus. E ele fala que vos apresenteis como um sacrifício vivo. E aqui está relacionado à vida de piedade. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esta palavra final, logem latreia, culto racional, a Bíblia de Jerusalém traduziu como culto espiritual. O que é o logem latreia que o apóstolo Paulo está falando? O culto racional, que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está reduzindo a fé ou levando a fé a um racionalismo, dizendo que a fé só pode ser verdadeira se eu reduzir ela ao nível da minha razão. Não, a fé transcende a nossa razão. Mas Paulo chama de irracional uma vida que não se traduz em entrega para Deus. Diante do grande feito de Deus, da grande misericórdia de Deus, o mínimo que podemos fazer é entregar a nossa vida totalmente a Ele. Ser totalmente dEle, plenamente dEle, porque somos devedores à misericórdia dEle. Ele fala: entregue a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque você foi privilegiado pela misericórdia da qual você é devedor. Veja, foi lido aqui esse texto hoje. O apóstolo Paulo falando aos Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para
mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Verso 10, porque somos feitura dele, criados em Cristo para toda boa obra, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Qual é o contraste aqui no versículo 10? É que